ficar de pé mais uma vez, para nós iniciarmos mais este nosso encontro falando sobre o Espírito Santo. Vamos aí concluir a nossa última aula e falar hoje sobre o batismo do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos reunidos, ó Pai, neste lugar. Senhor, eu quero bendizer o Teu nome, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor tem, ó Pai, cuidado de cada um de nós. Estamos aqui para falar acerca do Teu Santo Espírito. Ó Senhor, que o Senhor venha nos direcionar nesta manhã, que possamos, ó Pai, aprender mais, ó Pai, sobre o Teu Espírito Santo, que possamos nos relacionar mais com o Espírito, experimentar mais o Espírito a cada dia em nossas vidas. Ó Senhor, que possamos também, ó meu Deus, estar disponíveis para sermos cheios do Teu Espírito e usados, ó Pai, como instrumentos nas Tuas mãos. Continua abençoando a cada um que se faz presente nesta sala, fortalecendo, capacitando, enchendo do Teu Espírito, ó Pai, e usando, ó Pai, cada um como instrumento nas Tuas mãos. Entregamos os Teus cuidados esta aula, que venha a ser direcionada pelo Senhor, instruída pelo Senhor, ó Pai. Senhor, entregamos o Teu cuidado em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nossa última aula falando acerca da pessoa, obra e pecados contra o Espírito Santo. Nós paramos aí falando sobre os pecados contra o Espírito. Nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, nós falamos um pouco sobre as suas obras e falamos também, iniciamos aí falando a respeito dos pecados contra o Espírito Santo. E nós chegamos aí a falar sobre os dois primeiros, que é o entristecer o Espírito, conforme Efésios 4:30, a Bíblia nos exorta a não entristecer o Espírito, no qual está selados por dia da redenção. E falamos também sobre o extinguir o Espírito, ou apagar o Espírito. E concluímos então sobre a exortação do 1 Tessalonicenses 5:19, de não apagar o Espírito, é não extinguir o Espírito. E concluindo ela, nós vamos falar então aí sobre resistir ao Espírito Santo, que foi ali o exemplo mencionado ali no caso da experiência que Estevão teve de tentar o Espírito, no caso de Ananias e Safira, e também a blasfêmia contra o Espírito Santo. E logo após nós vamos prosseguir falando sobre o batismo no Espírito Santo. Interessante observar aí que nós destacamos a importância de não extinguir o Espírito. O Paulo ele usa uma linguagem de não extinguir ou não apagar o Espírito, não suprimir o Espírito. E nos vem à memória o texto de Levítico 6:13, em que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas no verso 12, a orientação é que o sacerdote colocasse a lenha sobre o altar cada dia. Então, era dever do sacerdote, para manter o fogo aceso, a chama acesa, colocar lenha. E quando não se coloca lenha, ou podemos usar também a seguinte linguagem, quando se joga um balde de água fria, este fogo, ao invés de manter-se aceso e queimar continuamente, ele vai se apagar, ele vai se extinguir. Então, mais ou menos dentro desse contexto que Paulo estava dizendo, o não apagueis o Espírito, o não extingais o Espírito. Devemos deixar que o fogo venha queimar, venha arder continuamente sobre o altar. Resistir. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim vós como também os vossos pais. Estevão ali sendo caluniado diante de alguns que se ajuntaram contra ele, sendo ele um dos primeiros diáconos ali, cheio do Espírito Santo. Estevão então no seu discurso, ele narrou as rebeldias que Israel teve contra Deus na sua pregação, no decorrer do capítulo de número 7 de Atos. E ele diz então no verso de número 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como também os vossos pais. Então Estevão, ele vai expor aqueles homens, eles eram homens de dura cerviz, circuncisos de coração. Interessante que no texto grego,
homens de dura serviço, eu fiz até a questão de anotar, traz a ideia de um boi teimoso que não pode ser domado, que o jugo não pode ser colocado sobre o seu pescoço, ali trazendo a ideia daquele período, e ele não poderia então ser guiado. Então, dura serviço, mais ou menos a grosso modo, pescoço duro, homens de dura serviço, homens que não se deixam ser guiados, no caso, pelo Espírito Santo, esses que resistem ao Espírito. E Estevão, então, exorta aqueles homens, que eles eram homens que estavam resistindo ao Espírito. E ele diz assim: vós como também os vossos pais. Então, olhando para a história de Israel, nós entendemos de forma bem clara como é resistir ao Espírito. Que assim como aquele povo no dia de Jesus, os pais deles também. Nos lembramos dos profetas, quando inspirados pelo Espírito, exortavam Israel para que se arrependesse dos seus pecados e voltassem para Deus. Ao invés de se arrepender, eles perseguiam os profetas, matavam os profetas, a exemplo de Jeremias, do profeta Isaías, que a tradição diz que ele foi cerrado ao meio por Manassés, a mão de Manassés, o profeta Amós também perseguido. Então, ao invés de ouvir a mensagem vinda do Espírito, eles resistiam ao Espírito, perseguiam os profetas, matavam os profetas. Então, a grosso modo, como Estevão estava dizendo, assim vós como os vossos pais, vocês são homens que resistem ao Espírito. Então, é mais ou menos dentro dessa experiência que nós vemos no Antigo Testamento. É ouvir a mensagem do Espírito, ter clareza que é o Espírito que está falando, que está exortando, que está edificando, consolando, e resistir a essa mensagem, rejeitar essa mensagem de forma consciente. E é isso aí que aconteceu com aqueles homens nos dias também de Estevão. Prosseguindo aí, Estevão disse essas palavras aos que feriram com pedras nos últimos instantes da sua vida, aqueles que apedrejavam Estevão. Estevão então exorta a eles, depois de ter enumerado os atos de rebelião que tinham caracterizado a história do povo. Conforme já falamos, Estevão volta lá atrás, lá em Moisés, que o povo rejeita Moisés, e vai prosseguindo toda a história de uma forma bem resumida de Israel. E depois de ter enumerado todos esses atos de rebelião que tinham caracterizado a história do povo, mesmo assim eles persistiam em tapar os ouvidos à verdade e em não prestar atenção à mensagem que Estevão anunciava. Suas palavras os incomodavam. E diz o texto que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falavam. Então, resistir ao Espírito Santo, conforme é o nosso material, consiste em uma hostilidade determinada contra os seus propósitos e obras. O pecado está no fato de que eles não perceberam a oportunidade quando ela veio. Ou seja, preferiram resistir mesmo tendo a consciência de que realmente Deus estava ali falando, que Deus estava usando ali Estevão, no exemplo de Estevão. Então eles decidiram resistir ao Espírito, conforme Hebreus 3:8, quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração, endureceram o coração mediante a mensagem do Espírito. Outro pecado contra o Espírito é tentar, que é mencionado ali no caso de Ananias e Safira. Nós vemos ali o texto do casal Ananias e Safira querendo imitar uma atitude de Barnabé, ele aparece ali no texto bíblico vendendo a sua propriedade, depositando todo o valor ali aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, então, vendo aquilo que Barnabé fez, querendo imitar a atitude de Barnabé, eles vendem também a propriedade, combinaram entre si, aí eles tramaram entre si, reter uma parte do valor e depositar a outra parte, dizendo que era um valor total. Dentro desse contexto é que Pedro vai repreender a eles, e o apóstolo Pedro, discernindo a trama, disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Aí diz o texto: para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Quase 3 horas depois, após Ananias ali receber a sua sentença e morrer ali na hora, quase 3 horas depois chegou sua mulher Safira com a mesma mentira. Pedro vai indagar Safira e Safira vai confirmar a mentira de Ananias. Então nós vemos um casal muito unido, né, irmãos? Só que de uma forma bem complicada, unidos na mentira. E prosseguindo aqui,
ela confirma a mentira do seu marido, também recebe a sentença, e Pedro então vai dizer: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Atos 5, verso 9. O termo tentar, ele traz a ideia de intentar, de provar, de experimentar. Então eles estavam mais ou menos tramando dentro de seus corações, mesmo vendo o Espírito habitando de forma extraordinária na vida dos apóstolos, na vida da igreja, eles resolveram tentar o Espírito. Vamos ver se tem Espírito mesmo, vamos ver se esse Espírito ele é onisciente mesmo, vamos ver se ele está a parte de tudo mesmo, conforme esses homens estão dizendo. E é dentro desse contexto que eles tentaram ao Espírito Santo, e reflete muito bem lá no Antigo Testamento, Êxodo 17, verso 2, em que Moisés exorta o povo de Israel: por que tentais ao Senhor? Eles vendo os milagres de Deus, vendo as maravilhas do Senhor, passaram o mar a seco, o mar vermelho, se alimentando do maná, e dizendo a Moisés que nós estamos morrendo de sede, dá-nos água para beber. E Moisés diz, exorta ele: por que tentais ao Senhor? E o mesmo texto também de tentar ao Senhor é o exemplo de Deuteronômio 6,16, que Jesus menciona em Mateus 4,7. Não tentarás ao Senhor teu Deus, mediante a tentação de Jesus no deserto. E o Espírito Santo também, sendo Deus, ele não deve ser tentado. Algumas outras colocações são interessantes que nós observamos também. Eles procuraram averiguar até que ponto eram capazes de tentar a Deus, até que ponto o Espírito Santo é onisciente mesmo, é Deus mesmo. Então é dentro desse contexto, eles tentaram a onisciência do Espírito. Então é dentro desse contexto que Ananias e Safira pecam contra o Espírito Santo e recebem então a sua sentença. Então não devemos tentar o Espírito Santo de Deus, porque aliás, Deus, ele não precisa provar nada para ninguém. O Espírito Santo não precisa provar nada para ninguém. Deus vai fazer, alguns dizem, Deus vai fazer um grande milagre para provar que Ele é Deus. Não, Deus não faz milagre, por exemplo, para provar que Ele é Deus. Ele faz porque Ele é Deus, e ponto final. Então Deus não deve provar nada para ninguém. Deus não deve deixar nada provado. Deus vai ter que provar, não. Nós estamos falando de um Deus soberano, que está acima de todas as coisas, o Deus da Bíblia. Então é dentro desse contexto, amém? E o blasfemar, que foi tema aí também do nosso trabalho, os irmãos, creio que quase todos fizeram, os que ainda não fizeram vão pesquisar sobre esse tema, que é de suma importância também, que é um pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós vamos pincelar algumas coisas, tendo em vista que os irmãos já estão pesquisando dentro do tema, nós vamos dar aqui uma reiterada no tema. Blasfemar, portanto, eu vos digo o texto base de Mateus 12, 31 e 32. Eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século e nem no futuro. Então, é um pecado que não tem perdão. Dentro do contexto que Jesus profere essa palavra, era um contexto que Jesus estava expulsando os demônios, curou ali um menino surdo e mudo, me parece, no contexto ali de Mateus 12, e dentro daquele contexto, Jesus expulsa o demônio daquele menino, e os fariseus, de forma consciente, sabendo que Jesus fazia aquilo pelo poder do Espírito de Deus, atribui aquela obra a Satanás. E Jesus então vai lhes repreender, dizendo que dentro daquele contexto eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que é de forma consciente, de forma proposital. Às vezes muitos se pegam dizendo: mas será que blasfemei contra o Espírito Santo, pecado imperdoável, e não vai ter mais salvação para mim? Não é um pecado que é cometido dessa forma, de forma ignorante ou inconsciente, é de forma consciente, de forma veemente. A pessoa resiste ao Espírito, blasfemando contra o Espírito, e é um pecado que não tem perdão, conforme diz o texto. E eu fiz questão até de anotar aqui algumas considerações, é que ele é uma rejeição contínua e deliberada, de forma 100% consciente,
do testemunho que o Espírito Santo dá de Cristo, da sua palavra e obra de convencer o homem do pecado. Portanto, aquele que rejeita a voz do Espírito, que blasfema contra o Espírito, que insulta o Espírito do Senhor, que calunia, que difama o Espírito, que esse que é a conotação de blasfemar, aquele que rejeita a voz do Espírito e se opõe a ela, afasta de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão, o Espírito Santo. Por isso que é um pecado imperdoável. A pessoa, de forma consciente, de forma clara, rejeita o Espírito, blasfema contra o Espírito, não tem perdão, porque ele afasta de si o único recurso de levá-lo ao arrependimento. João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que é um pecado imperdoável a blasfêmia contra o Espírito. Até aqui tudo bem, irmãos? Amém? Amém. Então, pincelamos aí dentro desse contexto. O problema, naturalmente, não está na indisposição de Deus perdoar o pecador. Então, o problema não está na indisposição de Deus perdoar. Aí, conforme 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa. Ele destaca aí a longanimidade de Deus, é longânimo para conosco. O arrependimento sempre abre o caminho. No final aí, do parágrafo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o arrependimento sempre abre o caminho de volta para Deus. O problema ocorre quando a pessoa perde essa capacidade de arrepender-se, que é o mesmo caso também lá da apostasia, o abandono da fé, também de forma consciente, tendo conhecido, provado o dom celestial, ele agora abandona a fé, vira as costas para Deus. É mais ou menos aí o mesmo caminho. A pessoa perde essa capacidade de arrepender. Quem irá convencê-la do pecado? Somente o Espírito Santo é quem pode fazê-lo. Então, acho que fica bem claro para nós, feitas aí essas observações. Caminhando agora, o batismo e os dons do Espírito Santo. É claro que não vai dar para nós entrarmos aí nos dons, mas vamos falar aí, pelo menos sobre o batismo do Espírito Santo. Sim. Ato contínuo, né? Então sempre dá a ideia de um ato contínuo, de uma quebra de lei, por exemplo, a iniquidade, quebra de lei, de forma consciente, tendo conhecimento e quebrando ali, levando então ao pecado contínuo. O batismo e os dons do Espírito Santo. A promessa do batismo com o Espírito Santo. E é muito interessante quando falamos dessa temática sobre o batismo do Espírito, ou batismo com o Espírito. O texto grego dá para usar todos esses dois termos e continua sendo de forma correta. É uma experiência, uma promessa de Jesus, que ela foi enfatizada nos 4 evangelhos, os evangelhos sinóticos e também no evangelho de João. Então nós vemos de forma muito clara nas Escrituras a doutrina do batismo do Espírito Santo. E nós vemos nos nossos dias atuais muitos que têm grande apego às suas tradições, a história de suas denominações, que acabam dizendo de forma errônea e equivocada que essa experiência que é vivida pelos pentecostais não passa de emocionalismos, não tem base bíblica. Geralmente é isso que os tradicionais enfatizam, não tem base bíblica, que é algo que é puro emocionalismo. E nos dias também dos apóstolos não foi muito diferente. Pedro, quando toma a palavra em Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz que ocorrendo ali a descida do Espírito, todos ali foram cheios do Espírito, falaram em línguas, e conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Diz no verso 13 que uns se maravilhavam, estavam suspensos vendo aquela experiência, impactados vendo aquele mover, e outros zombando diziam: esses homens estão cheios de vinho, esses homens estão embriagados. Aí Pedro vai tomar a palavra no Pentecostes, em Atos 2, e vai dizer: estes homens estão embriagados, sendo a terceira hora do dia, sendo as 9 horas da manhã, como vocês pensam, não. Esses homens, o que eles estão vivendo, o que estamos vivendo neste tempo, tem base bíblica, colocando as minhas palavras junto com as palavras de Pedro. Isso é o que foi dito lá pelo profeta Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne,
os filhos e as filhas iam profetizar, os jovens iam ter visões, os velhos sonhos. Isso então, que nós estamos experienciando, isso é bíblico. Isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel, foi desejado por Moisés em Números 11 e 29, conforme dissemos em uma aula anterior. Foi profetizado por João Batista, mencionado aqui nos 4 evangelhos. Podemos acrescentar as palavras de Pedro. Então Pedro estava dizendo a ele, isso que nós estamos vivendo aqui, essa experiência, tem base bíblica. E nós também, como pentecostais, crendo na continuidade do batismo do Espírito e do derramar dos dons espirituais, nós podemos dizer com toda veemência, isso que nós experimentamos tem base bíblica. Os 4 evangelhos vão falar da promessa do derramar do Espírito, mas acontece que muitas das vezes, conforme Pedro diz ali aqueles zombadores, é uma grande verdade aquilo que Paulo disse lá em 1 Coríntios 2, 14 e 15. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que lhe parecem loucura. Então, aos olhos do homem natural, do homem guiado pela carne, ele vai dizer que são loucuras, coisas fora do comum. E realmente, olhando aos olhos humanos, são coisas fora do comum mesmo. Mas é o derramar do Espírito. E prosseguindo, a primeira profecia que faz alusão ao batismo, usando o termo batismo com o Espírito Santo, foi dada por João Batista. O texto aí mencionado é de Marcos 1 e 8. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1 e 8. E é mencionado também em Mateus 3,11, Lucas 3,16 e João 1 e 33. Essa promessa do batismo no Espírito Santo. É interessante observar, prosseguindo aqui no nosso material, a que batismo se referia João Batista, se ele praticava um batismo em águas, o qual o próprio Senhor Jesus se submeteu ao batismo de João para que se cumprisse toda a justiça, conforme nos lembramos. E quando Jesus instruiu os discípulos a fazerem discípulos pelo mundo todo, ordenou-lhes batizar em água. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28,19. Apesar do termo água não aparecer aqui, todos sabemos tratar-se do batismo com água. Mateus 28,19, de forma bem clara, trata-se do batismo em águas. Porque isso ficou claro para os discípulos. Afinal, o batismo da igreja cristã primitiva era feito em água, como é até os dias de hoje, conforme Atos 8, 36 e 39, no caso de Filipe, batizando ali o eunuco. Logo, o batismo a que Jesus se referiu seria o batismo com água, e esse batismo era e é praticado pelos discípulos. Então, o batismo com água é um batismo. Nós batizamos com água, mas com o Espírito Santo não é determinação nossa, e sim do Filho. Ele vos batizará. Desse modo deve ficar entendido que o batismo com o Espírito Santo não pode e não deve ser jamais confundido com o batismo em águas. Então, são batismos que de forma muito clara no texto são distintos. O batismo de João foi um batismo, o batismo de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi outro batismo, e o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta desse batismo em águas. E nós vamos ver isso através de Atos 2 e através de outros textos bíblicos que ficam aí de forma bem clara. Mas nós podemos usar uma analogia muito interessante que João, mais ou menos, João estava dizendo assim, lá em Lucas 3,16, eu vos batizo com água para arrependimento. O batismo é com água, mas virá um após mim que é mais poderoso que eu, ele dizendo, Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então é necessário 3 elementos para um batismo. Nós vamos aqui enumerar, talvez a letra não seja a melhor, mas dá para sobressair. 3 elementos
é um candidato. Segundo elemento é um batizador, que vai realizar o batismo. E o terceiro elemento para o batismo então é necessário basicamente 3 elementos para o batismo. Primeiro, um candidato, no caso um crente em Cristo Jesus. Segundo, o batizador, aquele que vai realizar o batismo. E terceiro, o elemento a ser emergido. No caso do batismo em águas, por exemplo, o candidato, crente em Cristo Jesus, nascido de novo, vai então ser batizado, vai se disponibilizar, se candidatar ao batismo. Segundo o batizador, por exemplo, o pastor que vai realizar o batismo, o candidato João, o batizador, o pastor Pedro, por exemplo, o elemento a ser emergido, no caso do batismo em água, a água, vai ser afundada em águas. A palavra batismo traz a ideia de emergir, de afundar. E com o batismo do Espírito Santo, João estava fazendo mais ou menos uma analogia, são necessários também 3 elementos. O candidato, crente nascido de novo. Aí nós temos o exemplo daqueles que estavam lá em Atos, aguardando essa promessa. Eles já tinham o nome escrito no livro da vida, Lucas 10, 20. Lucas 10, 20. E João 20, 22. Quando Jesus, após a sua ressurreição, o primeiro encontro que Jesus tem com eles, Jesus disse em João 20, 22, assoprando sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Então, candidato, eles já tinham os nomes escritos nos céus, conforme diz Lucas 10, 20, já eram nascidos de novo, já eram regenerados e já tinham o Espírito Santo habitando dentro de si. Ponto. O batizador, no caso do batismo com o Espírito Santo, é Jesus. Então Jesus é quem é o batizador, é Ele que batiza com o Espírito Santo. Ah, eu te batizo com o Espírito Santo. Não, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E terceiro lugar, elemento a ser emergido, no caso do batismo em águas, as águas. No caso do batismo com o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. Dá para ficar bem claro, irmãos, a analogia que estamos trabalhando? Então, o candidato, o batizador e o elemento a ser emergido. É claro que é uma linguagem simbólica, porque sabemos, mas nós estudamos na aula passada que o Espírito Santo é uma pessoa, e até nisso nós podemos aprender uma lição extraordinária. Quanto mais cheios nós somos do Espírito Santo, quanto mais poder nós temos do Espírito Santo, não somos nós que temos mais dele, mas é ele como uma pessoa quem tem mais de nós. É ele quem controla a nossa vida, nos direciona. E lembrando também que o batismo com o Espírito Santo, conforme Lucas 24, 49, o revestimento de poder, ele não está ligado à salvação, porque todo aquele que é filho de Deus, ele tem o Espírito de Deus, conforme Romanos 8, 9. Então todos aqueles que são filhos de Deus têm o Espírito de Deus. O batismo do Espírito Santo, ele está ligado a serviço, a servir, a testemunhar. Então, todos os crentes em Cristo Jesus têm sim o Espírito habitando dentro de si, conforme 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Então, fica de forma bem clara que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma segunda experiência. E aí que entra uma confusão entre os tradicionais e os pentecostais. Os tradicionais afirmam que este batismo com o Espírito Santo é regeneração, está ligado à regeneração ou está ligado à santificação, e são a mesma coisa. Mas nós vemos nitidamente
que são experiências distintas, porque aqueles que estavam ali no dia de Pentecostes, eles já tinham o Espírito habitando em si. Então eles não estavam recebendo o Espírito ali pela primeira vez, eles já tinham o Espírito habitando em si, estavam recebendo então a dunamis, que é o poder para testemunhar de Jesus. Então nós vemos isso de forma bem clara, que é uma segunda experiência, que é distinto da regeneração, é distinto também da santificação. É claro também que o batismo vai capacitar o crente a se santificar, com veemência, a se aproximar mais de Deus, com certeza, mas é uma experiência distinta. John Wesley foi aí um dos que lançou raízes para o movimento pentecostal, podemos dizer dessa forma. Ele chamava o batismo no Espírito Santo de segunda bênção, dizendo que era assim uma experiência distinta da primeira bênção, que era assim a salvação, a regeneração, melhor dizendo. Então nós vemos, irmãos, aí que o batismo do Espírito Santo não é o mesmo batismo em águas, nós vemos os textos de forma clara, e vemos aí também um sinal de evidência, e vamos prosseguir aí na nossa aula. Amém? Até aqui tudo bem, irmãos? Amém? Nós vemos que é mencionado nos 4 evangelhos a promessa, que vai se cumprir em Atos capítulo de número 2. A vinda do Espírito Santo em caráter permanente na terra foi apoteótica, ou seja, foi algo glorificante, algo exuberante. Viram línguas repartidas como de fogo e ouviram o som de um vento veemente e impetuoso. Então foi algo que realmente foi extraordinário, que encheu toda a casa em que estavam sentados, conforme Atos 2:2. Já nas pessoas que estavam ali presentes no cenáculo, o sinal foi fônico. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Era necessário, ele destaca aqui, que era necessário que algo diferente, peculiar, confirmasse a chegada de alguém tão especial como o Espírito Santo prometido, depois de se reunirem por alguns dias aguardando por ele, em obediência à instrução dada por Jesus, que deviam ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, prosseguindo aí, como poderiam saber que aquele dia chegasse se não fosse marcado por algo novo, algo diferente, desconhecido? Então, aquele dia, os eventos aí, conforme é bem destacado, as línguas como que de fogo, o vento veemente, foram sinais que não se repetiram mais. Então, foram sinais que vieram para marcar aquele dia. E aquele dia foi um diferencial, foi a descida do Espírito, a vinda permanente do Espírito à terra, conforme nós vimos que no Antigo Testamento ele não habitava, ele visitava, era de forma esporádica, agora ele vem fazer morada, ele vem habitar. Então nós vemos que há então este mover, estes sinais que aconteceram para marcar a ocasião, mas depois não se repetiram mais estes sinais de línguas como de fogo, do vento veemente. Então algo que realmente chamou a atenção daquele povo que estava lá de fora, então veio para marcar. Assim como o Pai, quando desceu lá no Sinai, o monte fumegava, havia trevas, havia trovões, o povo ficava maravilhado. Assim como no nascimento do Filho também, uma estrela vinda do Oriente guiou aqueles homens até Jesus. Na crucificação de Jesus, quando ele exclama Eli, Eli, lama sabachthani, houve então ali um terremoto, sepulcros foram abertos, foram eventos que aconteceram para marcar aqueles dias. E assim também, quando o Espírito Santo desceu, houve também aquele mover ali que depois não se repetiu mais, no sentido desses sinais de vento veemente, de línguas repartidas como de fogo, que marcaram aquele dia. Até aqui tudo claro, irmãos, também? Mas, prosseguindo, as línguas se repetiram, conforme nós vemos nas outras experiências. Então a língua veio para ficar também como um dos sinais. Nós vamos entrar aí neste ponto aí, que é bastante também debatido, porque elas se tornaram, nosso material diz que as línguas se tornaram evidência do recebimento do Espírito Santo em forma de batismo. Eu quero aqui dizer que as línguas se tornaram, talvez, como o nosso material destaca, a evidência do batismo, e eu acho que nós poderíamos dizer uma das evidências do batismo, conforme seguimos aí um pensamento que nós vamos expor ele, para nós termos aí uma compreensão deste pensamento. Devido à perseguição movida contra a igreja em Jerusalém,
Jerusalém, os crentes começaram a se dispersar pelas terras da Judéia e da Samaria. O diácono Filipe pregou a Cristo com êxito em Samaria. E o texto de Atos 8, é aí que nós vamos falar que as línguas é definido por alguns que é o sinal, que é o único sinal como evidência do batismo. E nós vamos dizer, conforme o texto de Atos 8, onde o avivamento em Samaria narrado não diz que eles falaram outras línguas ali em Samaria, mas os indícios dessa ocorrência são fortes. Então, de forma clara no texto, não diz a experiência de Samaria, que eles falaram em línguas ao receberem o Espírito, não está presente ali no texto. E nós vamos aí analisar as ocorrências de batismo. Nosso tempo é bem escasso, mas nós vamos analisar os textos em Atos que ocorreu o falar em línguas e os textos que não ocorreu o falar em línguas, para nós então fazermos uma breve analogia. Ocorrência de batismo em Atos. Então, irmãos, nós vemos, por exemplo, Atos 2 e 4. Houve, não é mencionado. Então vamos numerar aqui as experiências, ocorrências de batismo com o Espírito Santo em que houve o falar em línguas, e os textos também em que se houve ou não houve, pelo menos não é mencionado no texto, falando aí da evidência do batismo do Espírito. Atos 2 e 4, houve. Atos 10, 44 ao 46, ali na casa de Cornélio, e Atos 19, 6, lá em Éfeso. Todas essas experiências, o texto em si diz que eles foram batizados, o Espírito Santo caiu sobre eles o Espírito, e eles falaram em línguas. Já os textos de Atos 8, de Atos 8, 17, em Samaria, o texto diz que eles foram batizados com o Espírito, mas não menciona se eles falaram em línguas. E também o texto de Atos 9, 17, que é no caso de Saulo, ou Paulo. Está dando para entender, meus irmãos? Então, a visão seguida, mais ou menos duas linhas de pensamentos, que defende as línguas como a única evidência inicial. Então alguém só é batizado mesmo com o Espírito Santo se falar em línguas. E há uma linha de pensamento, conforme faz essa análise, que analisa as ocorrências bíblicas. Atos 2 e 4 foram batizados e todos falaram em línguas, amém? Atos 10 houve falar em línguas. Atos 19, 6 houve também falar em línguas. Mas em Atos 8, 17 eles foram batizados com o Espírito, e no texto não é mencionado. Os que defendem a visão de que as línguas são a única evidência inicial, dizem que está implícito no texto. Ele diz assim: como que eles sabiam se eles foram batizados, a não ser que eles falaram em línguas, e eles então entenderam que eles foram batizados. Então há essa defesa também dos que defendem as línguas como evidência inicial. No caso de Atos 9, 17, que Paulo recebe o Espírito, é batizado pelo Espírito, o texto não menciona naquele instante que ele falou em línguas, mas nós sabemos que através de 1 Coríntios 14, 18, ele recebeu sim, ele diz que fala em línguas mais do que todos vós, falando ali do dom de línguas. Ele pode ter recebido tanto no momento, ou também posteriormente. Então eu penso que uma visão interessante que nós poderíamos dizer, e
pensamento que eu sigo é que as línguas ocorrem na maioria das experiências, conforme vemos nos textos. Na maioria dos casos em que a pessoa é batizada, o Espírito recebe ali o dom de línguas como uma evidência. Mas eu acho que é muito pesado a gente dizer que é a única evidência só é sem falar em línguas, conforme alguns seguem essa visão. Então, eu penso que é uma das evidências. Lembrando também que há o fruto do Espírito como evidência também, né? Uma pessoa que foi batizada, que é cheia do Espírito, manifestando as virtudes do Espírito. Então, eu acho que uma visão interessante seria que as línguas são um dos sinais, não o único sinal. Vale a pena nós ir lá no nosso irmão assembleiano e ficar discutindo com ele sobre isso? Não vale a pena. São coisas muito pequenas, mas é uma visão que é defendida pelas Assembleias de Deus, por exemplo. Nós pensamos que essa visão, com base nos textos bíblicos, é um pouco mais equilibrada, amém? Irmãos, estão entendendo? Amém, irmãos? É possível, então, a pessoa ser batizada em Espírito Santo e não falar em línguas? Sim, nós acreditamos que sim, tendo essa base aqui, e tendo também experiências de irmãos, exemplo, o pastor Gilberto. O pastor Gilberto, talvez no próximo encontro, ele pode contar aos irmãos a experiência dele. Ele foi batizado com o Espírito e ficou naquele pensamento, que ele tinha aquela convicção que foi batizado, recebeu aquele poder, aquela experiência com o Espírito, e depois foi indagado por outros irmãos, mesmo tendo outros dons, mas não falando em línguas. Não, você não foi batizado com o Espírito Santo, não. Dizer que entrou numa peleja de oração, mas eu fui ou não fui, Senhor? Que negócio é esse? Aí ele contando, falando aqui de experiências, que estando certo dia na igreja, uma irmã, uma jovem, foi tomada em dons, não sabia nada da história, foi até ele e disse a ele: você foi batizado com o Espírito Santo. Então, o pastor Gilberto contando a experiência dele, e falou assim: mas daqui uns dias você vai receber o dom de línguas. Então, falando aqui da experiência do pastor Gilberto. A minha experiência, eu posso dizer, foi um pouco bem parecida também, depois que eu tive o discernimento, claro, daquilo que havia sido, mas eu tive uma convicção que eu recebi o batismo, e na ocasião eu recebi um poder muito grande, uma experiência muito forte. No momento eu não falei em línguas, mas poucos dias depois eu recebi o dom. Então, ali estando orando, uma ocasião à parte, continuei buscando fervorosamente, mas depois eu entendi que eu tinha recebido sim. Então, nós podemos dizer que seria um dos sinais. Alguns manifestam em outras áreas. Eu conheço irmãos, por exemplo, que têm um dom de profecia. Deus usa de forma poderosa o irmão lá da minha igreja. Melhor dizendo, tem o dom de palavra de conhecimento, de revelação, de forma que nós dizemos de uma forma mais abrangente, e aquele irmão não fala em línguas. Eu acho interessante isso. Ele é um irmão de oração, cheio do Espírito, mas Paulo enfatizou para nós falarmos em línguas também, que edifica a si mesmo, fala com Deus em mistérios. Não podemos também desprezar o dom de línguas, que também tem a sua importância, mas analisando aqui esse contexto, nós podemos chegar a esse consenso que eu penso ser um pouco bem equilibrado. Amém? Aqui tudo bem, irmãos? Sem arrumar problema com a assembleiana, irmãos. De hoje, pensamento. E ainda digo mais: muitos amigos meus assembleianos, raiz, pastor até mesmo raiz lá dentro, velho de guerra, tem também essa convicção, só não se expressam para preservar ali o seu costume, mas tem essa convicção. Eles têm essa convicção, muitos deles. Eu conheço alguns sérios que pensam dessa forma que pensamos também. Então nós vemos que é algo que é bem bíblico, sim. É porque até mesmo essa dúvida, eu te perguntei para você, porque meu sogro, ele passou muitos anos no Ministério da Assembleia, e lá tem esse negócio, a pessoa que não for batizada com o Espírito Santo não pode ser obreiro. Sim. Aí ele falou, uma época lá que eles foram levar até para ser obreiro, ele é presbítero. Aí ele falou assim que ele recebeu o dom do Espírito Santo, só não fala, e até hoje ele não fala, não sei nem quanto tempo tem isso. Aí você disse aí que a sua experiência com o pastor Gilberto foi um tempo curto, e pode ser que esse tempo pode se abocar. Na verdade, não existe, quando falamos, nós vamos adentrar aqui no próximo tópico. Nosso tempo, infelizmente, é um assunto tão gostoso de se falar, ele não vai nos permitir, mas nós vamos ver também que a experiência de receber o batismo com o Espírito não é uma forma também quadrada, que todo mundo vai passar realmente aqui nos trilhos. Nós vemos que alguns receberam através de imposição de mãos, outros
receberam espontaneamente, caiu sobre eles. Então, nós temos que olhar para um Deus, para um Espírito que trabalha fora da nossa caixinha, que às vezes nós criamos uma caixinha e colocamos Deus ali dentro, tem que ser dessa maneira aqui. Mas Deus ele trabalha fora da caixa, com as suas maneiras, e cada um vai seguir, vai ter a sua experiência, né? Mas o recomendável é que busquemos ser cheios do Espírito, busquemos com zelo os dons espirituais, o de profetizar, também o de falar em línguas, que também edifica a si mesmo, fala com Deus em mistérios, conforme diz lá em 1 Coríntios 14, e avançarmos aí neste crescimento, na graça e no conhecimento. Bom, André. Já ouvi também relatos de experiências assim, pessoas que foram batizadas com o Espírito, foram revestidos de poder, na ocasião que foram batizados nas águas. É aquilo que falamos, Deus, o batismo com o Espírito não tem uma forminha quadrada, que tem que ser dessa maneira. É claro que olhando para aqueles que estavam ali, que receberam, que foram batizados em Atos 2, eles estavam orando unanimemente, muito provavelmente estavam em jejum, porque Jesus disse que quando o esposo fosse tirado, então naqueles dias eles jejuariam, então provavelmente estavam orando, provavelmente não estavam orando unanimemente, em oração e súplicas, estavam provavelmente em jejum, porque o texto lá de Joel, capítulo 2, fala do jejum nos versos anteriores, e depois no versículo 28, ele vai dizer assim: depois disso, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Depois disso o quê? Daquilo que vem nos versículos anteriores. E uma das características dos versículos anteriores era o jejum. Então provavelmente estavam jejuando, e diz o texto nos últimos versículos do Evangelho de Lucas, que eles estavam também adorando, louvando ao Senhor, aguardando então a promessa. Nós vemos o Espírito Santo em Cesareia, aí quando na experiência de Cornélio, conforme nós mencionamos de forma bem rápida, nós vemos o Espírito Santo derramado ali, chegando às regiões de Cesareia, que está mais ao norte de Israel. Nós vemos o Espírito Santo em Éfeso, que já está mais... o apóstolo Paulo chegou à cidade de Éfeso, onde encontrou ali os 12 discípulos deixados por Apolo, e Paulo faz a pergunta a eles: recebeste já o Espírito Santo quando crestes? E eles dizem: nós nem ainda ouvimos falar que há Espírito. Então nós vemos que Paulo instrui a eles a respeito também do batismo de Jesus, que era diferente do batismo de João, instruindo então a eles, e eles então recebem o Espírito Santo, falam em línguas ali também naquele dia. Então nós vemos então algo interessante, irmãos, que também devemos respeitar os nossos irmãos tradicionais, que também tem dentro de si o Espírito. Muitos são zelosos também, são fervorosos, alguns espiritualmente, mas também devemos respeitá-los, porque nós temos o exemplo aqui, o caso deles, eles não receberam, aí Paulo diz: recebeste já o Espírito quando creste, já foram batizados com o Espírito. Poderíamos dizer, ele diz: nós nem ainda ouvimos falar que haja. Então nós podemos dizer que nós recebemos aquilo que nós cremos. Então se o irmão não crê, amém, irmão, tudo bem, amém, mas nós cremos na promessa. Atos 2,39, a promessa nos diz respeito a vós, vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Pedro falando da promessa do batismo do Espírito. Então, nós recebemos o que cremos, e nós cremos nessa promessa, nós cremos na continuidade dos dons espirituais. Não há um texto bíblico dizendo que os dons cessaram na era apostólica, não passa de doutrina de homem, mas nós vemos Paulo incentivando uma igreja a buscar os dons, a crescer nos dons, a buscar o batismo do Espírito, a ser cheios do Espírito, e assim nós vamos concluindo então a nossa aula, irmãos. O assunto é muito vasto, infelizmente não conseguimos abordar tudo, mas que possamos ser cheios do Espírito Santo, buscar viver uma vida cheia do Espírito. Fique de pé em nome de Jesus. Leonardo Ravenhill, um grande homem de Deus, pregador americano, ele disse algo extraordinário. Ele disse: com tudo que tens, adquire a unção. Com todos os teus recursos, com todas as tuas forças, Leonardo Ravenhill dizia: adquire a unção. Em Atos 3 e 6, Pedro, junto com João, ele diz: aquele coxo, nós não temos prata e não temos ouro, mas o que eu tenho, isso eu
em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem levantou e andou. Então a igreja primitiva não tinha prata e não tinha ouro, mas tinha o levanta e anda. E nos nossos dias talvez tenha muita prata e muito ouro, mas está faltando o levanta e anda. Está faltando com tudo que tens adquirir a unção do Espírito. Que o Espírito possa ungir as nossas vidas e que possamos crescer no conhecimento, mas crescer também na graça, ser cheios do Espírito, cheios do poder do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui nós estamos, ó Pai.